Estou animado para ver onde vamos com este assunto, sobre por que os relacionamentos falham e também como terminar se for necessário. Vocês estão prontos? Sim. Sim. Tudo bem. Estamos aqui com Sadia Khan, que é psicóloga e coach de relacionamento. Uma das melhores psicólogas que há. Temos o autor best-seller Matthew Hussey, especialista em relacionamentos e coach Matthew Hussey. Para uma mulher te trair, não é que ela se apaixonou por outro. Ela simplesmente não está apaixonada por você. Eu não sei por onde começar aqui. Tenho uma grande dificuldade com o jeito que tudo isso está sendo falado aqui. É um modo muito masculino como você está enquadrando as mulheres. Minha principal pergunta é por que, quando um homem trai uma mulher, somos tão rápidos em culpar a pessoa e dizer que ele estava terceirizando suas necessidades? Dizendo que o traidor é o errado. Não distorça minhas palavras. Disse que homens e mulheres estão errados se traem. O que eu não faço é criar uma diferença estranha entre homens e mulheres nesse departamento, que é o que parece que você está fazendo. Te digo de uma perspectiva feminina. Eu não acho que muitas mulheres concordariam com você. ok. Tem sido tão incrível. O ano passado foi um evento transformador, mudou minha vida. O time é incrível. Meu nome é Lewis House, muito obrigado por estar aqui. Antes de adentrarmos na entrevista de hoje, quero lembrá-los sobre o Summit of Greatness, nossa conferência anual que acontecerá em setembro em Los Angeles, com David Goggins, Dr. Joe Dispenza e muitos outros palestrantes incríveis. Serão muitos participantes ao vivo, com quem você pode se encontrar e fazer network. E pode ajudar a transformar sua vida. Não deixe de clicar no link na descrição para os ingressos. Mal posso esperar para te ver no Summit of Greatness, aqui em Los Angeles. Bem-vindos de volta, pessoal, ao podcast The School of Greatness em português. Estou animado com o nosso episódio de hoje. Sou seu anfitrião, Lewis House, e estou aqui com duas das principais personalidades online sobre relacionamentos e suas dinâmicas. Temos Sadia Khan, muito popular na internet nos últimos anos com seu conteúdo. E também o autor best-seller do New York Times, Matthew Hussey, aqui conosco. Ambos já estiveram aqui várias vezes, individualmente, mas hoje estamos trazendo os dois juntos. Fizemos um episódio anterior que muitas pessoas gostaram e estou animado para ver o que acharão deste. Este tópico é sobre por que os relacionamentos falham e também como terminar um relacionamento, se necessário. Então vou começar com as damas primeiro aqui. O que você acha, Sadia, que é a principal causa dos relacionamentos acabarem na sua opinião? E novamente, para contexto, você trabalhou principalmente com homens, enquanto Matthew trabalhou principalmente com mulheres quando se trata de dinâmicas de relacionamento e coaching. Mas qual é a principal causa dos relacionamentos acabarem, na sua opinião? Acho que é uma combinação de ingratidão e resolução de conflitos deficiente. Vamos supor que escolhemos sabiamente e fizemos todo esse trabalho. No relacionamento, infelizmente, enfrentamos algo que gerações anteriores não tiveram, que é redes sociais. E enfrentamos alternativas infinitas: pornografia, acompanhantes ou curtindo fotos online. Temos tantas alternativas atualmente. Isso gera ingratidão tanto em homens quanto mulheres. Do ponto de vista feminino, elas veem conteúdo de casais online onde parecem super felizes. Veem versões editadas dos relacionamentos, o que desperta ciúme. Meu marido não faz mais isso comigo. São caras perfeitos fazendo coisas legais para as mulheres. E olhe como ele olha para ela, sem saber que tudo é encenado e editado. Então eles comparam esse desejo com os que veem online. Os homens, por outro lado, meio que comparam as mulheres mais sexualmente com a pornografia e as infinitas lindas mulheres online, o que cria ingratidão. Assim, as pessoas não cuidam dos próprios relacionamentos, mas ficam comparando com alternativas. Isso faz você ver seu parceiro como alguém que te segura para trás, em vez de contribuindo para seus objetivos. Acho que a ingratidão é um dos principais componentes, seguida por má resolução de conflitos. Por que as pessoas têm dificuldade em resolver conflitos? Porque eles têm medo de estarem errados e não resolvem pois preferem estar certos do que resolver o conflito. Ou têm medo de ficarem sozinhos, um ou outro. Então, têm medo de estarem errados e sempre quererem estar certos. Eles nem querem resolver o conflito.
querem provar ao parceiro que sabem mais e são mais inteligentes que eles, ou não querem levantar o conflito pelo lado oposto, temendo ficar sozinhos e ter que recomeçar. Como resultado, suprimem suas verdadeiras necessidades para manter o relacionamento, mesmo que precise de ajustes ou reformas. De qualquer modo, não resolvem ou confrontam demais. Brigam por brigar, sem realmente resolver o conflito. Ok, duas coisas que eu vi aqui. A falta de gratidão e apreciação pelo que você tem, porque vê todas essas opções ideais nas redes sociais que você não está vivenciando, e falta de cultivar esta gratidão. E má resolução de conflitos no relacionamento é a principal causa de términos. Ok, Matthew Hussey, qual você acha que é a principal causa de términos de relacionamentos na sua visão, com base em todo o seu coaching e conteúdo? Eu acho, Sadia, que o ponto de comparação é realmente importante e realmente importante no contexto para os relacionamentos em geral hoje. Existem muitos tipos de inimigos da presença no nosso relacionamento, o que é profundamente bonito em nosso relacionamento e fazer todas essas comparações muito superficiais. E, aliás, isso não é apenas verdade, tipo, você poderia estar se comparando a um relacionamento no Instagram que é, na verdade, muito insalubre nos bastidores. Você também poderia estar se comparando, por exemplo, meu relacionamento e o de Audrey parece incrível no Instagram. Não é realmente insalubre nos bastidores, mas ainda assim brigamos às vezes. Sim, certo. Não é perfeito o tempo todo. E as pessoas não veem esse lado dele. Não porque estamos escondendo algo, mas porque isso simplesmente não é algo que mostraríamos no Instagram. Então, mesmo quando você está se comparando a casais saudáveis, você ainda está fazendo comparações falsas aí. E acho que outra coisa interessante sobre isso é apenas a presença da novidade em geral. Que somos viciados em nossos telefones e nas redes sociais, e nesse ciclo constante de dopamina, que também é o inimigo do tipo de calma que é necessária para apreciar plenamente o relacionamento que temos. Ou para sentar e apreciar a sutileza do que é incrível sobre nosso parceiro. Ou o que é incrível sobre este momento com o nosso parceiro. Quantos de nós somos culpados de deitar na cama ao lado de alguém e ambos estão no telefone rolando a tela? E ok, às vezes tudo bem porque você não vai passar todas as horas do dia juntos olhando um para o outro. Exatamente. Não é que isso esteja sempre errado. É só que sabemos que às vezes, ou acho que sentimos que, isso entrou no campo de estamos apenas rolando o feed sem propósito ao lado um do outro. Não está alimentando nada positivamente interessante. E também não estamos realmente relaxando. É como se nossos cérebros estivessem tomando doses de dopamina constantemente e não estivéssemos prestando atenção um no outro. E acho que isso é uma luta que muitas pessoas enfrentam. O vício em dopamina, acho, é uma luta tanto dentro quanto fora de um relacionamento. Quando estamos namorando, isso torna difícil realmente conhecer alguém porque estamos acostumados a constantemente nos alimentar com algum novo estímulo, seja a atenção literal na forma de um app de namoro ou outro encontro, ou é apenas a atenção das redes sociais, pornografia ou o que quer que seja. Estamos constantemente alimentando esse ciclo de dopamina a ponto de ser difícil realmente se estabelecer e conhecer alguém. Isso acontece, acho, em relacionamentos também, mas de uma maneira um pouco diferente. Penso que uma razão mais perene para que os relacionamentos sejam ruins é se você pegar a noção de que a familiaridade gera desprezo e aplicar isso a relacionamentos de longo prazo, com quem você vai estar mais familiarizado do que essa pessoa com quem você compartilha o mesmo espaço por anos e anos. É muito fácil acumular desprezo por seu parceiro. É muito fácil minimizar todas as coisas maravilhosas sobre ele, ou não ver mais as coisas maravilhosas e magnificar as coisas que te frustram ou te irritam. Sabe, se você sai de uma situação de namoro difícil ou de um relacionamento ruim e encontra algo bom, no início, a coisa boa parece tão ótima porque você pensa, meu Deus, eu me lembro de como era 3 meses atrás. Mas eu estava com essa pessoa que me fazia tão infeliz. Não torcia por mim, não me apoiou, foi inconsistente, me fez sentir emocionalmente inseguro e ansioso, não me via.
Então é muito real para nós o quão grande nosso parceiro é naquele momento. Mas com o passar dos anos, você se afasta cada vez mais daquele sentimento inicial, daquela experiência negativa, e mais entra apenas na experiência cotidiana com seu parceiro, que talvez não tenha mudado. Pode ser tão bom quanto sempre foi, mas você simplesmente não sente mais isso. Você está um pouco entorpecido com isso. Você não está conectado a isso. Então acho que um grande ponto é apenas permanecer conectado. É quase como se não fosse uma má ideia para todos pegar um pedaço de papel e escrever todas as reclamações que você não tem por causa do parceiro que você tem. Verdade. Raramente pensamos nisso. Pensamos no que podemos perder. Mas do que não reclamo por causa do parceiro que tenho? O que nunca é problema? Com o que não fico ansioso? De que maneiras eu não me sinto inseguro e minha energia não está sendo drenada por brigas constantes, negatividade ou alguém não presente para mim? Essas são as coisas às quais temos que nos conectar mais, porque se perdem a longo prazo se não tomarmos cuidado. Eu tive um neurocirurgião e neurocientista no programa. Ele fez mais de 1000 cirurgias no cérebro e também estuda a mente. Perguntei, depois de todos esses anos estudando o cérebro e a mente, qual é a habilidade número 1 que todo ser humano deveria ter? Ele respondeu, regulação emocional. Uma das coisas que você mencionou foi uma má resolução de conflitos. Essa é uma das coisas que causa as pessoas a se separarem. Você acrescentou isso também, Matthew. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade com regulação emocional, não apenas na vida, mas ainda mais nas relações? E como alguém pode aprender a regular suas emoções em um relacionamento se está acostumado a reagir no modo luta ou fuga há tanto tempo? O que você acha que é um processo que podem começar? Vou deixar você começar, Matthew, e depois vamos ouvir a Sádia. Bem, eu acho que as pessoas que mais nos provocam são as mais próximas de nós. Então, é difícil. Elas sabem como nos irritar. Espero que não façam isso de propósito. Elas têm o conhecimento para mexer com a gente, mas também é como a família, sabe? Você pensa que cresceu tanto e acha que ficou tão sábio e que se curou. E então você volta para o Natal com a família, ou para os feriados em geral. Em apenas 2 dias, algo o faz se sentir de novo como um adolescente de 14 anos com raiva. Essas pessoas que estão mais próximas de nós têm essa capacidade única de nos impactar emocionalmente. Então eu acho que é muito fácil ter paciência com um bom amigo. As pessoas dizem, é muito mais fácil com meus amigos. Claro, você não vê seu amigo toda noite da semana. Você vê eles uma vez a cada algumas semanas. É como se fosse uma lua de mel toda vez que se encontram, porque você simplesmente fica animado para ver o outro. Claro, eles não mexem com você da mesma forma, mas a pessoa com quem você está todo dia vai fazer isso constantemente. Então acho que temos que quase dar um passo para trás e pensar. Isso não é necessariamente um sinal de que meu parceiro é muito pior do que todo mundo. É um sinal de que essa pessoa está tão próxima de mim que é o lugar mais fácil para eu me sentir provocado. E provavelmente é o lugar onde eu tenho menos paciência, porque dou tanta energia em todos os outros aspectos da minha vida. Eu acredito e aceito que essa pessoa estará lá no fim do dia. Sabe, vamos trabalhar e damos nossa melhor energia, e então voltamos para casa, e o que resta, entregamos ao nosso parceiro. Reservamos nossa paciência para todas as outras pessoas em nossas vidas. Então acho que dar um passo para trás e pensar, como seria diferente? É algo muito difícil de fazer. Mas como seria se eu desse ao meu parceiro o tipo de graça, paciência ou compreensão que dou a outras pessoas na minha vida que, francamente, provavelmente fazem muito menos por mim e aparecem muito menos para mim? Como seria se eu começasse a estar presente para eles dessa maneira? Acho que não é uma má pergunta. Interessante. O que acrescentaria? Eu diria que um dos problemas da desregulação racional é que nós, como humanos, temos a escolher quem permite a desregulação em vez de quem mais queremos estar junto. Por que escolhemos essa pessoa? Às vezes toleram nosso comportamento insuportável um pouco mais. Como uma mulher que sofreu muita desregulação emocional, eu via a tolerância ao meu comportamento insuportável como um símbolo de amor. Assim, pessoas que não conseguem regular suas emoções procuram um saco de pancadas em suas vidas. Elas procuram alguém com quem podem ser desreguladas
e essa pessoa permanece comprometida, vendo isso como um sinal de amor. Elas se conectam com quem tem limites fracos. Que aceita a desregulação emocional. Sim, levando a isso não ser resolvido. A questão-chave é que, com a desregulação emocional, sabemos que se fizermos isso no trabalho, seremos demitidos. E sabemos que se fizermos isso em público, seremos presos. Mas quando escolhemos um parceiro que não se afasta e simplesmente permite mais, exalamos toda a nossa desregulação nessa pessoa. Então, é crucial ao sofrer de desregulação emocional, escolher um parceiro que, só porque pode tolerar, não significa que deva. E do lado receptor, há um limite do que pode e não pode aceitar. E só quando um parceiro ou uma pessoa que é emocionalmente desregulada encontra alguém que genuinamente ama e respeita, mas também tem um limite muito claro de quanto pode lidar, é que um parceiro desregulado começa a monitorar suas próprias reações. Mas se eles sentirem que podem se safar, às vezes eles vão. Então, eu acho que a desregulação pode levar à seleção de facilitadores em vez de seleções de compatibilidade. Como é essa citação? Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Se não conseguem me aceitar no meu pior, não me merecem no meu melhor. O que acham dessa frase em relações? Eu costumava ser grande apoiadora disso porque eu era um pesadelo. Eu adorava essa frase, mas acho que se você não respeita alguém no seu pior, não merece essa pessoa no seu melhor. E se, no seu pior, você desrespeita e destrói seus limites, não merece essa pessoa no melhor e vice-versa. Em vez de esperar que alguém tolere seu comportamento, lembre-se, você tem um dever de cuidado com essa pessoa. E deve dizer, no meu pior, não quero fazê-la sofrer tanto. No meu pior, eu quero me expressar. Eu entendo que não vou ser perfeito, mas isso não significa que eu a trate como um saco de pancadas emocional. Não contar neles emocionalmente o dia todo e depois dizer, tem que lidar com minhas emoções. Então você vai ganhar uma festa no seu aniversário. Não funciona assim. É quase uma forma de manipulação. E já fui essa pessoa com esse mantra. Mas é como tratamos nossos entes no pior momento simboliza o quanto os respeitamos e precisamos estar atentos a isso. Só porque algumas pessoas não podem te tolerar no pior, não significa que não te amam. Apenas não estão equipadas para tal nível de desregulação emocional. No seu pior como criança, vai gritar e fazer birra. Mas espera-se que aprenda a desenvolver suas emoções e a lidar com elas. Pode ficar frustrado ou ter um colapso, mas não irá descontar em alguém. Sim, não punir. Não punir alguém e dizer, você está fazendo isso comigo. Talvez você precise se afastar ou levantar a voz por um momento, mas não atacar ninguém. Pergunte-se, você se toleraria no seu pior? E se fosse maltratado? Agora, Agora mesmo. estou bem, mas no passado, Eu também não aceitaria, mas agora está tudo bem. Mas no passado, se o seu pior parece abuso emocional, infidelidade ou abuso físico, você toleraria você mesmo no seu pior? E se sim, perfeito. Você provavelmente está em um espaço saudável. Se você não toleraria, o que sugeriria a alguém que teria que passar por isso? E se diria a si mesmo para não tolerar isso, não espere que seu parceiro tolere. por que é tão difícil sair de um relacionamento quando depois de muitos anos alguém te trata mal ou tem desregulação frequentemente, digamos, semanalmente ou dia sim, dia não? Parece que essa desregulação ou esse tipo de emocional, não sei se você quer chamar de abuso ou Montanha-russa. montanha-russa emocional, falta de respeito. Por que você diria, Matthew, que é tão difícil sair de um relacionamento? O relacionamento está falhando, não é saudável, mas as pessoas tendem a ficar. No seu trabalho que você faz com muitas mulheres, por que as mulheres ficam tanto tempo? Talvez tenha filhos ou não tenha filhos envolvidos, mas por que as mulheres ficam? E como elas podem começar a mudar para tornar isso mais saudável ou sair de uma maneira saudável? Eu acho que isso seria chamado de vínculo traumático. Existe esse comportamento que torna a vida realmente difícil com essa pessoa. Ou pode até torná-la intolerável, mas toleramos isso o quanto podemos. E então, se algum dia ficasse insuportável por muito tempo, teríamos que ir embora. E se fosse um inferno, 24 horas por dia, todos os dias, nós iríamos sair. Seria suficiente. Atingiríamos um certo limiar de dor. Mas há momentos breves, certo? Bons momentos.
Há aqueles momentos em que alguém faz algo que sugere um lado diferente deles. Sugere o potencial para a gentileza, o potencial para a compreensão. Sugere o que o relacionamento poderia ser. Ou foi no começo? Ou foi no começo, sim. Isso acaba nos puxando de volta à situação. E estamos tão eufóricos e tão felizes de ter esse momento que então dizemos, ok, eu vou voltar. E então, é claro, a outra bomba cai, como sempre acontece. E você sabe, eu penso nisso como um relógio quebrado. Um relógio quebrado está sempre certo 2 vezes por dia. Você não acha que é bom? Um relógio assim não é um bom relógio para dizer as horas. Sim. Falhou na sua função fundamental. Mas quando está certo, você pensa, bem, aquele tipo de relacionamento que você está descrevendo é o relógio quebrado. Estamos tentando usar essa coisa para dizer a hora, pensando que, não, estava certo 1 minuto atrás. Bem, talvez esteja funcionando corretamente, afinal. E então temos que esperar mais 12 longas horas até que esteja certo novamente. Então você tem que se perguntar, estou nesse relacionamento de relógio quebrado? E se estou, qual é a maneira de sair disso? Bem, eu acho que uma das maneiras é sintonizar adequadamente com seus sentimentos, porque acho que não nos sintonizamos realmente com nossa experiência, e se estamos tão focados em onde isso poderia ir, ou no fato de pensarmos que nunca estaremos bem. Se perdemos essa pessoa, como vou me virar? Posso lidar com toda a dor de perder essa pessoa? Se eu pudesse apenas tê-los e transformá-los na coisa que preciso que seja, então serei feliz. Estamos tão focados nisso que não estamos pensando na dor que estamos sentindo constantemente, o que nos torna miseráveis. Ou se realmente prestarmos atenção, veríamos como isso desproporcionalmente nos faz miseráveis. Eu trabalhei com alguém que terminou um relacionamento com uma pessoa muito tóxica. E essa pessoa nunca estava por perto. Sempre ausente. Essa pessoa era completamente indiferente, mesmo nos fins de semana. Quando estavam juntos, essa pessoa estava apenas no laptop, dando absolutamente zero atenção a ela. E a mulher que eu estava orientando, lembro que no final do relacionamento ela disse, eu só não sei como vou fazer isso. Como vou ficar sozinha sem ele. E então eu mostrei a ela como era seu relacionamento atual, do meu ponto de vista. Já está sozinha. Eu disse, essa pessoa nunca está em casa. Ele fica fora nos fins de semana. Você está sozinha, mesmo quando estão no mesmo cômodo. Você passou os últimos 5 anos aprendendo a ficar sozinha. Você já é boa nisso. Você só tem essa antiga associação de que quando eu partir, você não vai conseguir aguentar. Mas você já tem as ferramentas. Por que parece mais fácil para uma namorada ou um amigo de alguém em um relacionamento problemático ver que, cara, já se passaram 2 anos nesse ciclo de altos e baixos, nessa montanha-russa emocional, e não parece saudável, enquanto é tão difícil para a pessoa no relacionamento perceber, cara, isso está péssimo, isso não está funcionando. Mas eu vou continuar tentando fazer funcionar. Eu vou continuar tentando acertar o relógio a cada minuto. Porque é tão difícil para as pessoas entenderem que estão em um relacionamento quebrado. O investimento que fizeram torna difícil para eles verem a realidade objetiva. Eles têm uma visão do futuro que pode envolver filhos, uma casa ou qualquer tipo de conexão. Eles acham que essa visão só pode ser alcançada com quem mais investiram. Não percebem que ainda é alcançável fora desse relacionamento. Atribuem essa capacidade de fazer tudo isso funcionar se este relacionamento voltar a funcionar. Como amigo ou membro da família pode dizer, você ainda é uma pessoa ótima. Pode encontrar o amor, ter filhos, se casar, mas fora desse relacionamento. Eles não veem a visão fora do relacionamento. Então se concentraram que só através dessa pessoa alcançam seus objetivos. Nós, amigos e família, podemos dizer, os objetivos são separados dessa pessoa e ainda podem ocorrer com alguém sem traços prejudiciais que tornam isso impossível. O que você acha das coisas sobre as quais estamos falando? Por que os relacionamentos falham? Mas o que você acha das coisas que as pessoas não fazem antes de se comprometerem com o relacionamento que acabam causando uma fundação ruim destinada ao fracasso? Quais são as coisas que as mulheres fazem ou os homens fazem que você acha que criam uma fundação instável? Vou deixar você começar. Eles não comunicam qual é o fator decisivo para eles. Sabem o que gostam.
Eu gosto de jantares, por exemplo, mas esquecem que a estabilidade do relacionamento depende dos fatores decisivos, não das coisas que você ama na pessoa. Quais exemplos de fatores decisivos que as pessoas não comunicam? Pode ser falta de disponibilidade emocional, de afeto. Podem ser engraçados, ter um ótimo emprego, serem bonitos. Mas se forem emocionalmente indisponíveis, não atenciosos ou não compassivos, isso ainda causará a ruptura da paz diariamente. Mas, se eu perceber meus fatores decisivos e entrar nisso sabendo que, desde que eu não me importe se você é um anjo no papel, mas se você tiver mesmo um fator decisivo, há chances de brigarmos para sempre. Sério? Pode ser que discordemos sobre um fator decisivo tipo, o quanto de compromisso eu quero, ou pode ser quanto tempo passamos juntos, tempo de qualidade. Pode ser qualquer linguagem do amor. Uma delas pode ser decisiva para você. Se essa pessoa tiver um fator decisivo, ele ressurgirá até que o relacionamento comece a corroer lentamente. É importante expressar o que emocionalmente pode ser decisivo para você. E o que você acha que são os maiores fatores decisivos para as pessoas? É sexo ou tópicos relacionados a sexo, dinheiro e tópicos relacionados a dinheiro, família, filhos, religião ou outra coisa? Deus acho que poderia ser qualquer coisa, dependendo da pessoa. Ou podemos ter 3 coisas certas, mas se tivermos 2 erradas, eventualmente vai ser difícil fazer funcionar. O que você acha? Quero dizer, acho que se temos uma visão muito diferente de como queremos viver nossas vidas, isso é realmente difícil. Sabe, se uma pessoa quer uma família e a outra não. Mas sobre o ponto da comunicação, essas são coisas às quais muitas vezes as pessoas fazem vista grossa. Por que é assim? Porque não comunicamos nossos limites e coisas realmente importantes. Porque temos mentalidade de escassez no relacionamento. É aquele medo de que nada melhor vai aparecer. Olha, acho que especialmente em nossas vidas amorosas. Queremos muito conhecer alguém especial. É algo universal. Queremos muito conhecer alguém, e quando não conhecemos ninguém, começamos a ficar assustados com o passar do tempo. E achamos que há algo errado conosco, que estamos quebrados e nunca vamos encontrar alguém. E se isso nunca acontecer para mim, e Deus é tão difícil conhecer alguém. Principalmente alguém que compartilhe dos mesmos valores. Então, o momento mais perigoso no amor e nos encontros é o momento em que você conhece alguém. Esse é o momento mais perigoso. Porque se você conhece uma pessoa por quem se sente atraído quando está com a mentalidade de escassez e medo, é precisamente nessa hora que você baixa seus padrões e perde seus limites. Porque o instinto é não fazer nada que possa estragar isso. O instinto não é ver o quão certo isso é. Não faça nada para estragar isso. Agora, as pessoas têm diferentes maneiras de lidar com esse medo. Mas se você pegar, e um exemplo disso é, algumas pessoas entram em uma submissão ansiosa. Certo? Estou com medo. E vou fazer tudo o que for possível. E o que caracteriza a submissão ansiosa? Submissão ansiosa? Sim. Então, eu estou ansioso. E meu instinto quando estou ansioso é te fazer feliz. Pois se eu te fizer feliz, talvez você nunca me deixe. Para muitos, isso significa que eu dou demais enquanto comunico menos do que preciso. E é uma combinação venenosa. Porque isso significa simultaneamente que você se esgota dando a alguém. Mas também, ninguém sabe o que você realmente quer. E você ressentiu a pessoa por não te dar o que precisa, mesmo sem comunicar isso. Sim, você os ressente. Mas tem muito medo de mexer na situação porque não quer perdê-los. É fascinante como você pode observar diferentes tipos de pessoas e suas reações. Se você se depara com alguém evitativo, essa pessoa vai se afastar. Eles vão pensar, isso é demais. E você vai continuar dando, mesmo que eles se afastem, porque é isso que você faz. Mas você não vai comunicar que isso te machucou quando eles se afastarem. Com uma pessoa evitativa, você não terá suas necessidades atendidas porque não vai comunicar enquanto eles se afastam. Vai apenas continuar dando, esperando que voltem. Se você se deparar com alguém ansioso e tentando agradar ansiosamente, essa pessoa pode te consumir. Muitas pessoas tiveram essa experiência com um dos pais, onde o pai ou a mãe tentava atender às suas próprias necessidades,
E o filho ficou tentando dar, tentando fazer o pai ou a mãe feliz. Mas como não tinha limites, acabou ficando profundamente ressentido. As pessoas levam isso para seus relacionamentos também, vivendo em função do outro, que tira tudo o que pode. Se você encontrar uma pessoa segura e tentar agradar ansiosamente, ela terá dificuldade em se conectar com você, porque não saberá suas preferências. Eles vão te perguntar: o que você quer para o jantar? E você vai dizer: o que você quer para o jantar? E eles vão sugerir: comida chinesa? E você vai responder: eu também queria isso. E se você fizer isso 3 vezes seguidas, eles vão perceber que não sabem quem você é. Eles não conseguem se conectar com você, não sabem como te fazer feliz, e não podem confiar em você porque não confiam que você está realmente dizendo o que pensa. Então, digo isso para destacar o fato de que é assim que essas dinâmicas começam. Estamos vindo de um lugar de medo. E quando estamos vindo de um lugar de medo, recorremos às armas que sabemos usar. Certo? Todos nós temos nossa arma preferida. Para algumas pessoas eu não deixo ninguém mexer comigo, e essa é a sua arma preferida. E no momento em que acham que podem se machucar, rejeitam alguém antes que essa pessoa possa rejeitá-las. Para outras pessoas, minha arma preferida é fazer o máximo possível por você para que me torne indispensável. Vale a pena todos perguntarem: qual é minha arma preferida? Qual é meu padrão? E se eu nunca questionar o que estou preferindo, vou continuar. Vou continuar sempre nos mesmos tipos de relacionamentos. E a propósito, esse comportamento ansioso do qual estou falando, a quem ele atrai? A pessoa tóxica, certo? Porque essa pessoa vê um almoço grátis, vou levar tudo do buffet aqui, e quando acabar, tchau. Então, perguntamos: por que sempre atraio pessoas assim? Ou por que sempre caio nesses padrões? É porque existe uma arma que estamos usando em excesso. E em algum momento, é algo muito corajoso perguntar: que arma estou usando em excesso? E reconhecer que se está em necessidade. E que existe alguma necessidade sendo satisfeita. Mas se eu, por exemplo, conto piadas e faço todo mundo rir e eu sei que posso fazer isso, então satisfaz uma necessidade para mim, é controle. Eu sei que posso controlar o ambiente fazendo as pessoas rirem. Isso também pode ser uma barreira para a conexão em situações onde a sinceridade é necessária. E nunca nos aprofundamos porque estou sempre contando piadas. Mas se eu parar de contar piadas e disser que vou tentar criar uma conexão mais profunda, isso significa que vou recuar do sarcasmo. Vamos dizer que tirei de mim minha própria arma mais praticada e afiada, e eu possa não saber como operar neste novo território. Agora posso me encontrar quase como uma criança pequena em uma conversa, dizendo: eu não sei como jogar este jogo. Eu não sei como me conectar com as pessoas quando não estou sendo engraçado. E isso nos exige quase ficar piores antes de melhorarmos. Dar um passo para trás antes de dar 2 para frente. O passo para frente pode, no final das contas, ser um relacionamento muito mais saudável, ou um relacionamento muito melhor do que qualquer coisa que já experimentamos. Mas talvez tenhamos, e é que quase como voltar a aprender a andar novamente em uma área e abrir mão desse poder ao qual estamos acostumados, para que possamos ter algo muito mais recompensador do outro lado disso. Interessante. Eu queria perguntar a vocês, e acabamos de falar sobre pontos inegociáveis. Tenho curiosidade sobre quando alguém está em um relacionamento há 2 ou 3 anos e percebe que tem esses pontos inegociáveis. Talvez a gente tenha se comprometido, mas eu não posso aceitar o que você quer e você não pode aceitar o que quero. Isso é o que eu desejo em relação a filhos, religião, sexo, dinheiro, ou seja lá o que for. Como sabemos, é possível continuar e criar um relacionamento saudável mesmo tendo pontos inegociáveis? Vocês acham que é possível, a título de exemplo, se uma pessoa quer filhos, a outra não? Se uma tem uma religião, a outra quer uma diferente? Se uma não quer estar perto dos parentes e a outra quer, ainda é possível criar um relacionamento saudável? Contanto que você possa despriorizar esse ponto crítico sem criar ressentimento. Se eu decidir que quero filhos e meu marido não, talvez eu possa despriorizar os filhos. Posso esperar ou não tê-los. Mas no processo, vou acabar tendo uma raiva congelada e crescente em relação a ele, que se manifestará em abuso verbal ou hostilidade. Não faz sentido, e tenho que encerrar o relacionamento. Mas, se eu puder despriorizar e não acumular ressentimento, sim,
Os pontos críticos podem ser acomodados. Só é necessário assegurar que você não sinta que está perdendo a si mesmo no processo ao manter o relacionamento. E o que isso pode significar é: vamos supor que eu possa comprometer-me sobre filhos ou algo assim, mas precisarei de um compromisso igual dele em compensar essa concessão. Contanto que os dois estejam dando a mesma quantidade, não iremos gerar ressentimento e podemos despriorizar esse ponto crítico. É viável. Eu não quero que as pessoas pensem: eu tenho um ponto crítico, tenho que terminar. É mais uma questão de: você pode despriorizar o que achava que era inegociável? Você consegue deixar isso sem se ressentir ou a outra pessoa? Sim, desde que você não se perca e não guarde ressentimentos. E você pode achar um novo propósito, como adotar cachorros ou focar nos sobrinhos. E você não vai odiar seu parceiro, mas talvez veja como agora podemos passar o resto das nossas vidas conectados e comprometidos, sem nos preocupar, pois casais às vezes se afastam. Ok, vamos fazer funcionar. Se o inegociável fosse financeiro, penso, posso viver com um orçamento e aproveitar nossas vidas, com férias ou um modo de vida mais simples. Posso fazer isso sem ressentir meu parceiro. Então podemos fazer funcionar. O que você acha que é o maior e o mais difícil desses fatores decisivos de se desapegar? Para homens. Isso para homens. Vamos chamar isso de a quantidade de sexo que você quer ter consistentemente, a religião na qual você quer que sua família crie seus filhos, dinheiro, família estendida, ou seja, os parentes. Qual dessas você diria que é a coisa mais difícil de abrir mão? Na minha experiência pessoal de trabalhar com os homens que vêm até mim, e posso estar meio tendenciosa aqui, mas do ponto de vista masculino, tende a ser o sexo. Percebo que, se suas necessidades sexuais são atendidas, eles tendem a ser mais flexíveis com tudo. Tudo? Você quer gastar mais? Se quiser seguir essa religião, beleza. O que acontece é, uma vez satisfeitos sexualmente, eles se sentem apreciados naquele momento. Como resultado, é como se a compaixão e a aceitação deles fossem ativadas. Sentem que ela entende suas necessidades, então está mais disposto a atender as dela. Ele é mais compreensivo. Sim, mas quando privado dessa necessidade, ele nem quer fazer coisas simples, como ir ao cinema ver filmes que ela gosta. Pode ser pelos casos que encontro na minha prática, mas sinto que é o jeito deles de mostrar apreço e, como resultado, são mais dispostos a ceder em outras áreas. Mas, quando essa linguagem não é atendida, eles ficam um pouco mais irritados ou pensam: por que eu deveria fazer isso por você? Eles quase se tornam como crianças pequenas, então eu diria que para eles isso tende a acontecer. E acho que como eles não têm o fardo dos filhos no corpo, se tinham um desejo sexual, podem ceder bem. Mas aqueles com desejo muito alto, isso não diminui naturalmente tanto quanto você pensaria. Você pensaria que aos 50 ou 60 anos, isso diminuiria. Mas homens de 60 ainda veem isso como amor e conexão. Não têm o mesmo prazer em uma longa conversa ou caminhada, mas 5 minutos rápidos daquilo significa algo para eles. Então, achei que para os homens isso tende a ser o maior fator de términos. O que diria? Acham isso verdade? Porque vocês são homens. Não preciso dizer a vocês. Quer dizer, eu acho que se eu não estivesse fazendo muito sexo, sabe, depois de 10 anos, não acho que estaria totalmente satisfeito. Sabe, sentiria que isso é uma necessidade que eu ainda gostaria de ter. Então, na sua opinião? Não preciso todos os dias, mas é algo que gostaria de ter numa relação saudável. Algumas mulheres pensam: quando fizer 50, posso me aposentar do sexo ou dos homens. Robert De Niro não teve filho aos 80? Não se aposenta. Eu não acho que iria. A não ser que não funcionasse mais e o desejo desaparecesse de alguma forma. Isso é o que me deixou mais desiludida. Tive um cliente que sofreu de disfunção erétil por causa de uma doença. Nada sério. Mesmo nessas situações, ele ainda usava uma bomba para ereção. Só me lembro de pensar na tenacidade de alguns homens. É algo que querem e que não diminui naturalmente. Então, posso entender por que essa é a raiz da apreciação deles. Vejo outras vezes em que homens foram manipulados por mulheres e elas escaparam impunes. Eu sempre pergunto como era o comportamento sexual. E eles diziam: era fantástico. E eu disse: isso é a regra.
O sexo os mantinha, permitindo que lidassem com aqueles comportamentos. Ela transformou ele em um caixa eletrônico, coitado. Essa é a minha experiência pessoal, o que eu vi. Não quero falar por todos os homens. Claro. Então, como acha que é para as mulheres? Qual é a maior questão que seria algo que seria difícil de superar e não seria relacionado ao sexo e não ter suas necessidades atendidas em relação a ter filhos ou a falta de ter filhos em torno da religião? O que você vê? Eu acho que, em primeiro lugar, há o que você está dizendo sobre os homens. Acho que, na verdade, há muito disso no sentido inverso também. Acho que há muitas mulheres que descobrem que estão com um parceiro que não está mais interessado em sexo. Talvez estejam interessados em sexo, mas não com ela. Possivelmente, ou em geral, sabe? É só que elas acham que isso não desapareceu para eles. Elas não estão mais em um relacionamento onde o sexo está realmente, de fato, presente de maneira significativa. E isso as afeta. Então eu acho que não é somente homens. Mas sabe, eu acho que o mais importante para muitas mulheres, sem dúvida, são os filhos. Sabe a devastação que pode causar a elas quando alguém quer ter um filho? Tem o sonho de ter uma família e se encontra com alguém que chega e diz que não tem certeza ou que não quer ter filhos. Isso causa um tipo profundo de tristeza nas pessoas a longo prazo. Você acha que uma mulher que sonhou a vida toda em ter filhos, e talvez isso não era o foco quando iniciou um relacionamento com o cara, mas em algum momento o cara disse que não quer ter filhos, acha que a mulher poderia deixar o ressentimento de lado e dizer: abrirei mão das minhas necessidades porque quero fazer essa pessoa feliz, ou fazer o relacionamento funcionar, mesmo antes sendo inegociável? Quero dizer, talvez algumas queiram. E não estou dizendo que todas querem ter filhos. Mas para aquelas que querem, eu acho que isso é muito importante. Eu não sei quão facilmente isso some para as pessoas. Digo, não posso falar pelas mulheres aqui. Mas o que posso fazer é dizer o que vi, que é a desilusão. A verdadeira tristeza que vi em muitas mulheres com quem trabalhei por muitos anos, que sempre esperavam que alguém mudasse de ideia, ou o cara que foi responsável por, continuamente, meio que iludi-las com esperança. E ele se encontrou com alguém um dia. E então ele acaba terminando com ela de qualquer forma. Desse modo, aqueles anos para se ter filhos talvez já tenham passado. E aquela família não aconteceu. Pelo menos não para ela. É triste. No pior cenário, ele tem filhos com outra pessoa depois. Acontece. Não fui boa o suficiente? Ouvi alguém citar Christopher Hitchens dizendo que, na vida, você tem que escolher seus arrependimentos. E acho que isso é apropriado para o que estamos falando aqui. Sabe, é uma situação impossível de se estar. Eu estou apaixonado por essa pessoa. Eu quero estar com essa pessoa. E ela fundamentalmente não quer o que é essencial para o meu ser, por exemplo, se eu quero filhos. E isso parece ser uma das mais verdadeiras expressões dos meus sonhos e do que quero fazer na vida. E ela não quer isso. É uma situação impossível para alguém estar. Mas eu realmente acho que, qual eu vou me arrepender mais, é uma pergunta importante. Você sempre vai ter arrependimentos na vida. Quer dizer, não existe vida sem arrependimentos. O poeta britânico David Whyte disse, falando sobre arrependimento, que essa ideia que temos nesta cultura hoje de viver sem arrependimentos é... Boa sorte. Ele diz, se alguém diz para ele, não tenho arrependimentos, ele diz, onde você esteve? Sem arrependimentos não tens valores. Acho que as mulheres, à medida que envelhecem, podem ser mais complacentes com um homem que não quer filhos. Se ela chegar aos seus 30 ou 40 anos, pensa, isso pode estar de acordo com meu corpo. Talvez tenha perdido o momento. Sim. É como se ela se alinhasse com alguém que não quer filhos naquela idade. Mas, no auge da idade, tomar uma decisão tão fundamental é difícil para ela. Eu acho que a parte difícil está justamente nessa idade que você está falando. Porque para muitas pessoas, no final dos 30, início dos 40, é aquela hora que... É decisivo. É quando não dá mais para pensar. Será que posso ter outro relacionamento de 4 anos e ainda encontrar tempo? É a hora em que alguém tem que parar e pensar. O que estou fazendo aqui?
Exatamente. E sabe, falando nisso, já mencionamos ter conversas difíceis. A conversa mais difícil que precisamos ter é com nós mesmos, sinceramente. O motivo pelo qual escrevi no meu livro um capítulo inteiro sobre a questão de ter um filho é porque eu queria, embora de forma desajeitada, talvez encorajar as pessoas a terem uma conversa consigo mesmas que talvez não estivessem tendo. O que acontece se eu chegar aos 38 anos e ainda não tiver encontrado alguém especial? O que eu faço então? Qual é o plano B que se torna o novo plano A naquele momento? Sabe? Será que vou fazer isso sozinha ou buscar ajuda? Será que congelarei meus óvulos? O que acontece se eu chegar aos 41 e, sabe, e se ter um filho sozinha não funcionar? Qual será o plano C? Certo. Essas coisas são importantes porque nos dão uma sensação de alívio. Sim. Sabendo que tive essas conversas difíceis comigo mesmo. E o que eu sempre espero que as pessoas façam é não entrarem cegamente em seus maiores arrependimentos, adiando constantemente a conversa difícil para outra hora. Sabe, se alguém não foi honesto consigo mesmo sobre o que realmente quer, e então, aos 39 anos, conhece uma pessoa de 24 anos que por acaso é muito atraente e estão se divertindo muito, e isso parece bom e parece ser algo importante e verdadeiro. E ontem eu não tinha nada. É algo muito tentador se você não foi honesto consigo mesmo sobre o que realmente quer. E só pensar, vamos ver onde isso vai dar. Mas se você tem uma janela de oportunidade fechando para realizar seu sonho, e se você não foi honesto consigo mesmo sobre isso, você pode entrar cegamente em um relacionamento onde seus objetivos estão completamente desalinhados e depois descobrirá 5 anos depois, você está olhando para trás pensando, o que eu fiz? Por que eu dei meu tempo? E por que eu dei minha energia para essa pessoa? Porque isso parecia bom no momento, mas eu não estava esclarecida sobre meu caminho. Então, nós temos que entender que sempre há na vida o que parece bom e há o nosso caminho. E os dois nem sempre estão alinhados. É verdade. Então é melhor sermos claros em nossas vidas amorosas. Qual é o meu caminho aqui? O que é importante para mim? Eu tive essa conversa? Não com os outros, mas eu tive essa conversa comigo mesmo, porque se eu não tive, não sei para o que dizer não. E acabarei dizendo sim para algo que parece bom agora. E todos nós sabemos, todos já estivemos lá, eu também, onde você entra em um relacionamento, parece bom, e você diz, isto é apenas um pouco de diversão. E 1 ano depois, você pensa, ainda estou aqui. Isto era para ser algo divertido. Isto não era para ser um relacionamento de 1 ano. Não está alinhado nos valores. Não, e meu coração está se partindo, ou o coração deles estará quebrado, sabe? Isso é normal em certa fase da vida quando estamos tipo, tanto faz, eu não tenho nenhuma intenção real sobre o que faço. Tudo bem, mas em certo momento na vida temos que ser honestos sobre nosso caminho, e sermos bons em segui-lo e não só os sentimentos. É difícil se livrar dessas tentações quando jovem e só queremos nos divertir. Ou quando está apaixonado. Sentindo a química. A qualquer hora. Seu livro, Love Life, fala sobre como definir padrões para si mesmo. Tem outro livro que eu e Marta lemos chamado 8 Dates, que é ótimo. É sobre descobrir quais são seus pontos mais inegociáveis. Ok, aqui está um desses pontos. Ele aborda os maiores tópicos e você recebe muitas perguntas sobre cada um. E não é divertido. São conversas desconfortáveis. Mas eu o recomendo também 8 Dates, porque ele deixa você ver se estamos alinhados. Se você puder separar as reações químicas que tem, e a diversão e a conexão, e ver, será que nossos pontos estão alinhados ou não? Isso vai ajudar você a ver se é a coisa certa a seguir. Minha esperança é que as pessoas possam reduzir essa lista para as coisas que são as mais importantes. Sim, porque eu acho que deve haver alguma flexibilidade. Vocês não vão concordar com todos os 80 tópicos. Às vezes olhamos para essas diferenças na superfície e não percebemos que, na verdade, o que as sustenta são alguns valores semelhantes. Mas o que fazemos na superfície é muito, muito diferente. E sabe, novamente, citando Hitchens, ele disse, é mais importante como você pensa do que o que você pensa. E eu acho importante dizer, estou desqualificando alguém por causa dessa coisa superficial que vejo tipo, isso não é para mim. E na verdade, como eles pensam,
e como chegam a essas coisas. E a maneira como processam as coisas ou pensam sobre a vida é, na verdade, muito semelhante a você. Você apenas chegou a lugares diferentes com a forma como manifesta isso no mundo. E às vezes isso pode realmente funcionar. Eu sou carnívoro e Audrey é vegetariana. Ela poderia ter dito que isso é um ponto inegociável, mas na verdade, ambos amamos animais. Ficamos obcecados quando vemos um animal. Somos pessoas profundamente compassivas. Ambos temos o mesmo valor em relação a isso. Agora, estamos em espaços diferentes para isso, pelo menos agora, quem sabe. Talvez isso mude em algum momento. Eu não sei. Mas como pensamos, na verdade, é muito semelhante. Apenas chegamos a lugares diferentes sobre isso. E eu acho que isso é verdade em muitas áreas da vida onde desqualificamos as pessoas. Sim, mesmo com dinheiro, podem gastar diferente, mas a maneira de ganhá-lo e economizá-lo pode ser similar. Há um processo de pensamento a ser considerado. Estamos falando sobre o porquê os relacionamentos fracassam. No episódio anterior, falamos um pouco sobre traição. Mas estou curioso, nos dias de hoje, estou curioso para saber quem vocês acham que trai mais. Ouvimos que tanto homens quanto mulheres traem, mas que as mulheres são melhores em esconder e que os homens são pegos mais facilmente. Isso é verdade? Digo, é mais ou menos isso. Tanto homens quanto mulheres. Nem todos, mas ambos traem. Acho que as mulheres não tendem a ser pegas. Elas são mais espertas nisso. Elas têm mais oportunidades que o homem médio. Sério? Sim, a mulher comum terá alguém com quem dormir. Ela não precisa ter tanta coisa a seu favor. Um ótimo emprego, charme ou inteligência. Ela pode usar um aplicativo, é um pouco mais fácil para ela, enquanto para o homem comum não é tão fácil. A oportunidade é maior. Interessante. Será por isso que os homens dão mais em cima das mulheres do que o contrário? Sim, a tentação é um pouco diferente também. Quais as estatísticas? Sabemos se os homens traem mais que as mulheres? Eu sempre argumentaria que as mulheres admitem menos que estão traindo comparado aos homens. Parece que os homens quase se orgulham disso. Eles são mais abertos. Eu conheço amigas próximas que traíram. Até mesmo para mim, elas fingem que não traíram. Há uma parte delas que nega. Homens ou mulheres? Mulheres. Elas assumem depois? Eu estive no processo. Elas dizem, bem, não estávamos realmente juntos naquela época, mas havia uma conexão simultânea. Eu não sei quem trai mais ou menos, mas acho que quando as mulheres traem, é mais definitivo, como se fosse mais difícil para elas voltarem atrás da traição. Eu costumo, e não sei se vocês concordam, tendo dar conselho aos homens de que quando a mulher te trai, é muito difícil perdoá-la. Eu não recomendaria. Eu realmente não recomendaria. Homens não deveriam perdoar? Isso, mas acho que há espaço para flexibilidade dependendo da causa. Vai gerar muitos comentários. Por que os homens não devem perdoar as mulheres com quem estão que traem eles? Para uma mulher trair, não é que ela está se apaixonando por outro, é que ela com certeza não está apaixonada por você. Nossa, Então, aceitá-la de volta é oferecer hospedagem gratuita até ela encontrar um homem por quem se apaixone. Muitos homens pensam que as mulheres são tão emocionalmente apegadas ao sexo. Não. Algumas mulheres podem ter um caso com um personal trainer que não se importa com ela, e ela não se importa com ele. O que impulsiona não é o amor pelo cara com quem ela está traindo, é a falta de amor e respeito pelo homem que ela está traindo. interessante. Sim. E então, quando você a perdoa e tenta novamente o relacionamento, ela já decidiu que realmente não quer estar com você, mas vai ficar até encontrar alguém que ame ela. Então, se um homem trai uma mulher com quem tem um relacionamento sério, isso quer dizer que ele não a respeita e não a ama? Eu acho que não é tanto uma questão de amor. O amor não é tanto o componente, é mais uma falta de respeito e medo de perder o relacionamento, ou seja o que for. Não posso falar pelos homens, mas muitos dizem que ainda querem muito que seu relacionamento funcione. Tudo isso é ilusório, mas é o que dizem. Eles querem que seu relacionamento funcione. Amam muito suas esposas e querem tudo isso, mas procuram sexo fora porque pode estar faltando ou não é do jeito que gostam, ou uma sensação nova. Na minha experiência com mulheres, quando elas traem, não é tanto por desejar algo fora, é que há algo em casa que as desagrada. E, como resultado, elas traem. E já estive em situações com clientes, onde mesmo numa chamada de vídeo, olhei para o casal e pude ler que ela está traindo.
Sério? Sem dizerem uma palavra. Lembro do último casal com quem fiz isso, pensei. Ela está tendo um caso. Você contou? Já chego lá. Perguntei, o que te traz aqui? Ela começou com, temos um ótimo relacionamento. Só não nos amamos mais. Eu disse, seja honesta, está tendo um caso? E ela disse, bem, recentemente, blá blá blá, e ficou claro que estava. Eu disse, posso notar pela sua falta de conexão com seu marido. A maioria das pessoas, quando vai para uma sessão de terapia, ele se arrumou todo, está pronto para esta chamada que salvaria o casamento. E ela estava literalmente tipo, temos mesmo que fazer isso? Não havia volta para ele. Pela energia dela. Sim. Parecia que ela estava sendo segurada pelo pescoço para estar lá. E isso é um tema comum quando uma mulher trai. Parece que ela não está mais apaixonada, mas ele tenta fazer funcionar. Porque um cara pensa que não tem muitas alternativas. Eu digo aos homens. Primeiro, ela não está apaixonada. E isso acende algo ruim no homem, como um sentimento de inadequação sexual e masculinidade. E alguns homens usarão essa raiva para simplesmente ir embora e trabalhar em si mesmos. Outros usarão para controlar e abusar. As mulheres também fazem isso. Não digo que quando mulheres descobrem traição, não ficam abusivas. É que o dano de um homem sendo domesticamente violento é algo que eu não arriscaria. Ambos estão errados. Eu vou pedir para o Matthew responder isso em um momento. Mas você acha que um relacionamento pode se reparar e curar depois que alguém trai? Não quando uma mulher trai. Quando ela trai, você acha mais difícil? Ou simplesmente é impossível? Não é possível. Sério? Sim, eu diria que toda vez que um homem perdoa uma mulher por traição, ela eventualmente o deixa por perdoá-la. É mesmo? Sim. Por falta de respeito próprio? Ela entende agora que não há limites para este relacionamento. Muitas mulheres achariam que o homem iria embora. Os homens pensam que as mulheres são mais suaves e emocionais e podem convencê-las. A maioria das mulheres assume que os homens vão embora porque dizem isso umas às outras. Ah, eu nunca toleraria isso. Então, quando descobre que ele aceita o inaceitável, ela agora percebe que o comportamento vai continuar com ele e não há motivador para impedir que aconteça de novo. Então, eu sempre vi, novamente, preciso frisar isso. Vejo cenários piores, mas sempre vi isso se repetir. Não estou dizendo que os homens não fazem o mesmo, mas na minha experiência, ao ver mulheres traírem, você apenas espera que ela logo te deixe. Então, talvez você pudesse ficar em um relacionamento, mas não será saudável e comprometido. Os homens subestimam nossa lealdade à pessoa que acreditamos que mais nos satisfaz sexualmente. Nós somos leais. Repita isso. Mulheres são incrivelmente leais ao homem que nos dá mais satisfação sexual. Sério? Mais do que segurança financeira, segurança ou proporcionar status? Muitas vezes, esses fatores podem ser importantes. Não estou dizendo o tempo todo, mas muitas vezes eles podem ser. Conheço mulheres que esperam por um homem na prisão, não porque ele é o melhor, mas simplesmente porque ele é tudo o que conhecem. Desde que estão com ele, não tocam outro ser humano. E mulheres assim não são tão curiosas. Isso é tudo o que ela conhece. Quando ela se abre para ser agradada por outros, torna-se difícil voltar à monogamia. Ah, posso ser agradada por outro e talvez seja até melhor. Homem ou mulher. Quando você dá essa oportunidade para desbloquear essa parte, torna-se difícil de reverter. Estou dizendo isso de uma perspectiva feminina. Adoraria ouvir a perspectiva masculina sobre trair, mas há uma falta de respeito depois, e disposição em tentar novamente. O que significa que ela raramente para porque ela já desistiu da relação. E você acha que um homem trai dentro de um relacionamento e depois ele poderia parar de trair? É difícil. Acho que ainda é uma coisa difícil. Diria que é difícil. Não sei o quão definitivo é, porque teria que se tornar um entendimento real. Tipo, ele perderá a família. Mas com as mulheres, é apenas o potencial de violência doméstica que vem junto. Acho melhor deixá-la ir do que segurá-la e sentir raiva dela ou de si mesmo. De qualquer forma, não é bom. Sei que isso soa definitivo e negativo, mas quando comecei minha prática, inspirava-me muito em Esther Perel, que dizia que você pode reconstruir. Tenha essas conversas. O que notei é que a reconstrução é só para ganhar tempo para... Pro inevitável.
Sim. Talvez dure mais 4, 8 anos. Talvez há 50 anos, quando não havia aplicativos de namoro, isso pudesse se resolver. Mas hoje, com tantas alternativas, e com eles enxergam, permissão significa adiar o divórcio. Interessante. Matthew, estou curioso sobre seus pensamentos sobre traição. Fique à vontade para discordar. Por que com as mulheres com quem você trabalha, e eu sei que mulheres que traem vêm para seus retiros ou estão tentando se curar e consertar o coração partido de também terem sido traídas, todas essas coisas diferentes. Por que as mulheres traem? Qual a principal razão em um relacionamento de longo prazo e um relacionamento pode ser reparado após uma traição? Você ouviu de muitas mulheres. Sim. Olha, eu não sei por onde começar aqui. Eu tenho uma grande dificuldade com a maneira como isso está sendo enquadrado. Sádia fala sobre mulheres traírem porque não respeitam seus homens. Eu acho que isso é complicado, pois tantas pessoas traem porque estão ansiando por uma conexão emocional que não estão recebendo em seu relacionamento. Quero dizer, quantas mulheres existem no mundo que estão com homens que nunca estão presentes, que não estão lá por elas, apoiando elas, que são viciados no próprio trabalho, obcecados com seus negócios, obcecados com isso e aquilo. E então, de repente, elas descobrem que desenvolveram uma conexão emocional com alguém de fora, que talvez tenha começado de maneira inocente. Mas essa conexão emocional se transformou em algo mais. É uma visão muito masculina como você descreve as mulheres. Essa ideia que elas vêm de um lugar de, essencialmente, desrespeito e desprezo pelos seus homens. E é só um caso extraconjugal com sexo. Talvez existam algumas que são exatamente desse jeito. Mas parece que nós estamos perdendo um grande arquétipo aí, que é o arquétipo da mulher que anseia por conexão. Conexão emocional? Sim, conexão emocional. Esse é o precursor para uma conexão física. Então, você diria que a culpa é do homem por não atender às necessidades dela ou da própria traidora? Eu não sei se penso exatamente desse jeito. Bem, acho que é porque penso que ela obviamente está ultrapassando os limites do relacionamento. E isso é errado. Sabe, de qualquer lado, não ter aquela conversa de que, ei, minhas necessidades não estão sendo atendidas. Podemos falar sobre isso? Ou até mesmo, ei, estou sentindo algo forte por outra pessoa. Preciso conversar sobre isso porque não quero ir para um lugar de onde não posso voltar. Então, claro, isso é errado. Mas estou mais sugerindo que... E acho que o motivo pelo qual as pessoas traem é muito mais amplo do que só o de não respeitar o marido. E por isso vou fazer isso. Eu também luto com essa ideia de que as mulheres, depois de trair, simplesmente não conseguem olhar para o homem da mesma forma e que, depois disso, perderam algo fundamental. Acha que elas podem olhar o homem com amor e respeito? Acho que podem ver ele da mesma maneira, mas não se perdoar. Bem, isso é interessante. Acho que esse é o problema. É interessante, Sadia, que é uma espécie de um verdadeiro tipo de preconceito injusto contra as mulheres e a sua capacidade de bondade. Quase como aquele ditado que diz que as mulheres são simplesmente inerentemente mais cruéis do que os homens. Digo sobre as que já traíram, o que já é uma falta de bondade. Entendi isso. Não são as mulheres, são mulheres que traíram. O que você está dizendo é que os homens são capazes de bondade, compaixão e conexão futura com alguém que os perdoa. Mas as mulheres não são capazes de tal bondade. Eu argumentaria que não é que elas não sejam capazes de tal bondade, mas estamos falando de mulheres que já demonstraram falta de bondade através da traição. Nesse subgrupo, absolutamente, falta bondade. Entendi. Nós estamos falando apenas de pessoas que já traíram. Mas para as outras mulheres nesse sentido, onde parece que uma mulher é completamente incapaz de ter a capacidade de dizer, oh, meu Deus, eu realmente arruinei as coisas. Cometi um erro. Magoei a pessoa que amo, que me ama de verdade. Magoei essa pessoa a quem fiz uma promessa, com quem estou nesse relacionamento, que não merecia isso, e que não tem nada a ver com isso.
Isso é culpa minha. E sabe, se essa pessoa for gentil o suficiente, se ela tiver espaço no coração para me perdoar, eu vou honrar isso. A ideia de que isso é impossível para mim sugere que você acha que as mulheres, de alguma forma, carecem de um gene de compaixão que os homens têm. Não significa que falte um gene da compaixão. Elas buscam proteção de uma maneira diferente dos homens. Acho isso incrivelmente simplista. A ideia de que o que as mulheres, que é a única coisa que importa para elas. O que significa exatamente proteger? A proteção é algo biológico. Evolutivamente, a proteção viria de uma perspectiva alfa. Essencialmente, seria um homem que protege sua família do perigo e impede que seus filhos nasçam de outro. Agora, de uma perspectiva primitiva, buscamos homens que não só podem obter recursos, mas também podem prevenir a incerteza paternal. Agora, quando ele não tem essa base fundamental, quando não se preocupa com a constante incerteza paternal, isso não é tão estranho que... Mas ele está incomodado, com o coração partido. Está tipo, meu Deus, estou arrasado. Você diz que ela teria respeitado ele se aparecesse no apartamento quando ela ia fazer sexo com outro cara e batesse nele? Não. Considerando que ela já fez isso por fora e voltou, o fato de que ele perdeu o momento e agora está devastado e magoado, então ele não está protegendo-a? A masculinidade não se trata de disponibilidade e consistência, mas de saber quando se afastar. Há muitas mulheres que têm homens que mandam muitas mensagens a elas. O que as desanima não é a gentileza dele, mas a falta de disposição em se afastar quando sendo desrespeitado. No entanto, dessa maneira, você está colocando o perdão como a antítese da masculinidade. Mas você está definindo o perdão como aceitação. Me desculpar se fiz isso. E aceitar são coisas diferentes. Perdoar é dizer o seguinte: esse relacionamento significa mais para mim do que o meu orgulho ou o meu ego. Eu te amo muito, e eu quero fazer isso funcionar, e eu vou ser homem o suficiente para fazer isso funcionar, apesar de tudo. Isso o torna uma pessoa melhor, não o torna emasculado. Você está definindo o perdão como ele se emasculou ao perdoá-la, e ela nunca vai poder superar aquele momento em que ele se emasculou e se sentiu menor. Eu acredito fortemente nisso, e a razão é que o relacionamento deve significar muito para você. Mas parte de você deve entender que, para ela fazer isso, nós não vemos o relacionamento da mesma forma. Sua incapacidade de entender a importância da reciprocidade o torna menos masculino. Não é um caso de me perdoe o dia todo, mas trair você significa que esse relacionamento significa algo diferente para você do que para mim. Está dizendo que é diferente se for homem? Não totalmente. A falta de respeito também. Mas eu acho que você disse que se for um homem e ela o perdoar, tudo bem e tudo pode funcionar. Mas se um homem a perdoar aí, não. Eu disse que é difícil, mas eu realmente acho que os homens conseguem separar sexo de uma forma que as mulheres não conseguem. Da mesma forma, quando estávamos falando sobre traição masculina, você disse rápido que a traição é um problema. Mas quando mulheres traem, é uma necessidade emocional que estava externalizando. Não disse que ela estava errada. Mas somente quando apontei isso. Só quando apontei. Não tenho problema em dizer que qualquer pessoa que traia está errada. O que eu estava refutando é a ideia de que ela só trai porque não respeita ele. Que ela pode estar traindo por uma conexão emocional que ela não está encontrando na relação. Não estou sugerindo que não existam também razões lógicas para os homens traírem. Mas é errado de qualquer lado. É errado de qualquer maneira, mas a conversa anterior foi culpa do traidor. Nesse caso, houve compreensão para a razão dela. Agora, não houve compreensão para um homem traindo por querer sexo. Se formos mostrar compaixão, tem que ser para ambos os lados. Não acho que estava demonstrando compaixão à mulher. O que eu dizia é que você afirmar que há apenas uma razão para mulheres traírem, por não respeitarem seus parceiros, era uma noção muito simples. Mas argumentaria isso porque, mesmo que falte conexão emocional, você perde respeito pela pessoa que não tem essa conexão, mas está preso a ela. Veja, há mulheres que faltam conexão emocional, mas não progridem para a traição. Há mulheres que faltam estabilidade financeira. Elas não vão para a traição. Acho que a falta é um componente, mas não o único. O que estou dizendo é, por que é diferente para os homens? Eu não acho que há muito para recuperar quando homens traem também. Na minha experiência pessoal, noto que os homens se dividem em duas categorias. Alguns, quando uma mulher os perdoa,
Pensam que têm um passe livre para fazer o que quiser. E repetem isso para sempre. Outros homens vão pensar, já fiz isso, já tentei tudo. Geralmente é sexual, então estou fora de mim. Machuquei a mim, minha esposa e posso perder família e filhos. Sim, há muito a perder. E então eles podem se recompor. Com as mulheres, não é assim. E ele não pensa menos do perdão dela. Em minha experiência, os homens não pensam menos de uma mulher por perdoá-los. Eles podem desrespeitar e fazer de novo, mas ainda pensam que ela é realmente leal. Eles meio que gostam e apreciam o perdão. Mas quando você dá o perdão a uma mulher, faz ela sentir que tem um homem que não se respeita, que gosta mais do relacionamento do que de si mesmo. Eu realmente tenho dificuldade com isso. Eu discordo. Já trabalhou com homens traídos? Ah, sim. E eles foram traídos só uma vez? Ou acabam sendo traídos repetidamente pela mesma pessoa? Bem, eu não posso dizer que trabalhei com alguém por mais de 6 meses ou 1 ano e acompanhei se essa pessoa foi traída várias vezes. Mas a ideia que está sendo apresentada é a de que as mulheres não sentem vergonha em trair. A emoção principal para a maioria das pessoas quando traem, a menos que sejam incrivelmente transtornadas, é vergonha. É uma vergonha terrível. É uma culpa que as domina. Homens ou mulheres. E se alguém não tiver isso? Bem, nesse caso, eu diria que essa é alguém que talvez se encaixe mais no molde que você está falando. Mas a característica inerente de trair é falta de culpa e vergonha. Acho que fazer isso envolve essas duas coisas. Eu não sei se isso é verdade. Há tantas pessoas que traem que ficam cheias de culpa, vergonha, se odeiam depois, se arrependem por anos. Muitas vão para a terapia para tentar superar a vergonha e a culpa por terem traído. Diria que essas são mais as pessoas que fazem uma vez por acidente? Falo de casos prolongados. Não pode haver tanta vergonha e culpa. Casos prolongados não tem tanto, caso contrário, parariam. Bem, há casos que duram demais, e há casos que as pessoas param e depois olham para trás e se perguntam: como eu pude fazer isso? Quero dizer, há erros em ambas as categorias. Tanto um ato de paixão, quanto uma perda de juízo no momento. Às vezes é uma perda de juízo por 4 meses. Mas eu acho que o que estou dizendo é que eu realmente não quero perpetuar essa ideia, porque realmente inflama os homens de uma maneira que acho ruim para as relações entre homens e mulheres. Essa ideia de que as mulheres são especialmente ruins e desonestas, e que vão trair. E uma vez que traíram, como se não bastasse, se ele a perdoar, elas dirão: que nojo, você me perdoou mesmo. Exato. Eu não respeito você agora. Isso perpetua uma ideia que deixa muitos homens incrivelmente bravos com mulheres por razões injustas. A verdade é que mulheres são igualmente capazes de sentirem, e, em muitos casos, sentem tremenda vergonha e culpa depois de traírem. Essa é a manchete. A manchete não é: mas se ele me perdoa, eu vou continuar abusando dele repetidamente. Como você explicaria então? Eu estou cheio de culpa, e que mesmo que ele me tenha perdoado, ainda luto com a culpa e vai demorar muito para eu superar isso. Mas então, como você explica as traições constantes que acontecem bastante? Ambos fazem. Sim, como você explica? É você quem está diferenciando homens e mulheres aqui. Eu sei, mas o que estou dizendo é que não há uma grande diferença na propensão a trair. A diferença está na resposta das pessoas. Um é ligeiramente mais perigoso, e a raiva e ódio que os homens sentem por si mesmos, porque, veja, todo mundo pode pensar diferente. Se perguntasse a alguém que foi traído, se tivessem uma pílula mágica, uma faria perdoar o parceiro e outra daria a disposição para ir embora. Qual pílula tomariam? A maioria gostaria de ir embora porque não querem viver com pensamentos e lembranças ruins. Acredito que, se dessem essas opções a todos, homens ou mulheres, eles escolheriam a pílula que diz: tenho disposição para ir embora e entender que isso não é saudável para mim, em vez de uma que me faça perdoar. Então, você tem que seguir um caminho que realmente não quer, enfrentando lembranças ruins, preocupação, paranoia e uma força física aumentada. Não é um ambiente seguro para se estar. É um ponto diferente agora. Eu sei. Essa questão física é bem diferente do outro. Mas, deixando isso de lado, a falta de respeito é: olha, gostaria que isso não fosse verdade.
Não estou dizendo isso de uma perspectiva preconceituosa, mas factual. Mas a realidade é que sabemos, e todos nós já fomos atrás de artistas de sedução. Todos nós já fizemos isso. O princípio fundamental que os artistas da paquera dizem aos homens para conquistar mulheres é agir como se existissem muitos peixes no mar. Este traço coloca as mulheres na cama com você. Quando você age de forma muito carente ou persistente, ela perde o interesse sexual. Se isso funciona a curto prazo, me diga como, a longo prazo, quando sua esposa dormiu com outro homem, fez sexo com ele, todas as posições que você fez com ela fez com outro, e você perdoa, isso não é uma versão extrema do cara que manda mensagens duplas? Absolutamente não. Não mesmo. Isso é completamente diferente. Por que isso? Porque você está desvalorizando o que é um relacionamento. Um relacionamento é duas pessoas que construíram algo juntas. Você está reduzindo o relacionamento a, você sabe, a habilidade dele de demonstrar que pode ir e conseguir outras pessoas. Novamente, você ainda está enquadrando o perdão, que no contexto certo, não em todos os contextos, mas no contexto certo, é um ato extraordinário, corajoso e poderoso. Ou fraco. Em alguns contextos. Sim. Mas você está enquadrando todo o perdão como um ato de desespero. Perdão não significa continuidade. Se você fosse meu marido e me batesse, poderia te perdoar em 5 minutos. Não sou rancorosa, mas não permaneceria casada. Simples assim. Mas você disse que todo mundo, se pudesse escolher, tomaria a pílula para sair, e isso não é verdade. Mas se não a escolher... Em muitos casos, se alguém te trai, ir embora é mais fácil, é a solução mais fácil. Ficar e se curar e trabalhar com alguém para superar isso é o caminho mais difícil. As pessoas muitas vezes não escolhem o caminho mais fácil de simplesmente sair. E não é só porque estão desesperadas ou porque são fracas. Às vezes, elas escolhem o outro caminho porque são corajosas e porque realmente acreditam no relacionamento e amam a pessoa. Mas o amor não é recíproco. Esse é o componente-chave, porque se fosse, ninguém estaria fazendo algo que fundamentalmente o destruiria. Então, só para esclarecer, é sua crença que, do lado masculino ou feminino, ou talvez você esteja falando novamente sobre mulheres, se alguém trai, ela não ama a pessoa e não é capaz de amar a pessoa novamente? A versão deles de amor envolve uma incrível quantidade de dor para a pessoa amada. Concordar com isso é codependência, não autocompaixão. Perdoar é difícil e possível, mas a traição é um sintoma, não a causa da dor. Há um problema mais profundo de respeito no relacionamento que foi perdido. Há um problema mais profundo de transparência no relacionamento que foi perdido. Há um problema mais profundo de confiança. Deixe-me perguntar uma coisa. Trair é o sintoma. Queria falar. Deixe-me perguntar, porque é importante. Antes disso, entendi que a Sádia disse que ao criar um relacionamento saudável, existem padrões que você deve ter, certo? Esperançosamente, você comunica isso, mas alguns não são comunicados. Não devemos trair se estamos em um relacionamento sério. E especialmente se for recíproco. Vamos confiar no outro, ser leais. Não vamos trair. Isso é um comprometimento, a menos que você tenha comunicado o contrário e tenha outro relacionamento. Se for aberto, não é traição. Exatamente. Eu sei que seu livro é todo sobre estabelecer padrões em um certo nível. Digamos que os padrões são atendidos onde homens e mulheres dizem, não vamos fazer isso. Então isso acontece uma vez, alguém quebrou o padrão. Talvez esteja emocionalmente com raiva e quebre um padrão aí. Talvez tenham feito outra coisa pelas costas, que não foi traição sexual. Estamos falando de traição sexual agora. E o que você acharia então se alguém quebrasse esse padrão? Se fosse um homem que traiu a mulher deveria ficar? Se o homem disser, estou muito arrependido, isso nunca mais vai acontecer de novo. Ou ele apenas disse, minhas necessidades não estão sendo atendidas. Você sabe, de qualquer maneira. Ela poderia ser corajosa e muito bondosa por perdoá-lo? Poderia. É uma decisão pessoal que cada um tem que tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por outra pessoa. Mas ela seria corajosa e boa para perdoá-lo, e gentil para perdoá-lo? Não depende de onde surgiu isso. Mas por que sua resposta é diferente para homens e mulheres? Não é diferente. Minha resposta é a mesma para homens e mulheres sem exceção alguma.
No entanto, o que foi estranho para mim é que, para você, um homem é capaz de trair e depois seguir em frente com o relacionamento, tendo sido perdoado e criando uma relação saudável a partir disso. Não foi isso. Falei que é difícil. Certo, mas foi muito definitiva ao dizer que, com as mulheres, elas são incapazes de tal graça. Sim. Elas não conseguem fazer isso. Para elas, o único motivador é quão masculino e viril a pessoa é. E isso é definido pelo fato de ele rejeitá-la depois que ela dormiu com outra pessoa. Mas não é sobre rejeitá-la. Imagino o que você diria para o grande número de pessoas que estarão assistindo, que passaram por infidelidade nos seus relacionamentos e seguiram adiante para ter lindas relações depois disso. Eu diria que, na minha experiência, a razão de ser convicta nisso, sempre que fiz vídeos, a quantidade de comentários e mensagens dizendo: isso é 100% verdade. Eu perdoei minha esposa. Ela fez isso de novo e descobri que meus filhos não eram meus. O risco de homens perdoarem a traição é maior do que o de mulheres. Existem algumas diferenças fundamentais entre homens e mulheres que são biológicas. Então precisa me explicar isso de novo. Porque se um homem trai, Sim, e ele a deixa sozinha com as crianças, isso não representa um grande problema para ela? representa sim um grande problema. Na sua opinião, então, o problema é maior se ela trair. Ele tem crianças e paga por isso. Conheço casos de homens indo para a prisão por não pagar. Ok, há uma obrigação financeira. Mas isso é pior do que a mulher que vai passar a vida criando filhos sozinha, quando um homem vai embora? Mas é o seguinte, a lei as protege. Veja bem, Sádia, o risco financeiro. O risco financeiro é maior do que o risco de uma mulher criar uma família inteira sozinha, se o cara sai. A lei ajuda. Se meu marido não paga a pensão alimentícia, a lei me ajuda. Mas ainda estará criando a criança sozinha. Sim, mas você perguntou financeiramente. Então, continuarei nesse tópico. Não, eu digo que o financeiro é menos risco para você do que uma mulher criar uma família sozinha para sempre? Mas aqui está o ponto. Criar os filhos sozinho vai acontecer com o homem ou mulher traindo ou após um término comum. Se eu tiver um filho e ele não pagar pensão, eu posso envolver a lei. Mas, se finjo que o filho é dele e ele não paga, ele pode acabar na cadeia por um filho que nem é dele. Então há os riscos envolvidos. Digamos, se uma mulher trai e não conta para o marido que ela está em um relacionamento e tem um filho que não é do marido. Imagine as consequências emocionais disso. Somos mulheres, olha. Sempre sabemos que nosso filho é nosso. Mesmo se ficarmos sozinhas criando esse filho, é meu filho. Eu carreguei esse filho. E você pensa, é difícil, mas é meu filho. As consequências emocionais de criar filhos que não são seus ou ir para a cadeia por não pagar pensão alimentícia, isso é algo secundárias. Minha principal pergunta é por quê, quando um homem trai uma mulher, somos rápidas em culpá-lo e dizer que estava terceirizando suas necessidades? E você também diz que o traidor está errado, mas ele pode não estar. Não, espere. Não coloque palavras na minha boca. Eu disse que homens e mulheres estão errados se traem. O que não faço é criar uma diferença estranha entre homens e mulheres nesse aspecto, o que parece que você está fazendo com mulheres. Você pode então dizer abertamente que é incrivelmente corajoso e compassivo quando as mulheres perdoam os homens por traição? De ambos os lados. Acho que se alguém vem de um lugar de amor e força, não de um lugar de ausência total de limites, não de um lugar de falta de respeito por si mesmo, se eles decidem que acreditam na pessoa e que entendem essa pessoa o suficiente para compreender por que o ato aconteceu e de onde veio, e querem ser grandes o bastante, porque requer uma pessoa extremamente grande, seja homem ou mulher, para perdoar. Se eles quiserem fazer isso, acho que é um ato extraordinário e é uma habilidade extraordinária de deixar o ego de lado e fazer algo por amor. Não acredito que passei tanto tempo deste episódio falando sobre perdoar a traição. Sim. Veja qualquer outro conteúdo que eu já fiz. Eu nunca falei sobre isso antes. Mas realmente parece para mim, e que o que você está dizendo é uma verdadeira desconsideração. Muitas pessoas estarão assistindo a isso pensando, tive infidelidade no meu relacionamento, e estamos 10 anos depois disso, e temos um relacionamento extraordinário. E como você se atreve a invalidar todo o meu relacionamento?
E quanto aos milhões que assistiram e pensaram, se eu soubesse disso, não teria seguido com ela, começado uma família, e agora ela mora com outro homem, e eu pago pensão alimentícia. O que dizer dessas pessoas? É uma eventualidade. Mas qualquer mulher pode contar inúmeras histórias parecidas com essa. Eu sei, mas há pessoas nos dois lados. Não podemos simplesmente atender só um lado da discussão. Quem está fazendo isso? Novamente, continuamos nos confundindo aqui. O que eu digo é o mesmo de ambos os lados. Ok. Parece que você está argumentando, defendendo e dizendo agora que as mulheres são guiadas, só pelo fato de respeitarem o homem ou não. Elas são incapazes. O que acho um verdadeiro insulto para as mulheres, na verdade, que elas são incapazes. Só as que traem. É diferente. As que traem não são mulheres. Não, mulheres traidoras. Ser traidora é diferente de ser mulher. Não faço distinção. Falo de mulheres traidoras. Você diz que mulheres traidoras são diferentes dos homens traidores. Porque uma mulher traidora vai olhar para um cara e dizer: se você me perdoar, lá se vai meu respeito por você. Digo que isso é extremamente insultante para a capacidade das mulheres. Das mulheres infiéis. Das infiéis, ok. Ainda são mulheres. Sim, eu sei. Se não estivesse fazendo uma declaração geral de que as mulheres não apreciam o perdão, não estaria em um relacionamento. Precisei do perdão do meu parceiro muitas vezes para que nosso relacionamento funcionasse. Você fala das que traem como se fossem o anticristo e nunca pudessem se redimir. Mas antes você disse que eu fui muito mole com quem traía. Não. Eu disse que eles estão errados e devemos chamar isso de errado. Foi o que eu disse da última vez. Devemos chamar isso de errado. Eu não estou chamando de errado do lado das mulheres. Estou dizendo que é errado de ambos os lados. Essa ideia de que, sabe, dê um dedo e quer a mão, isso perpetua, na verdade, esse mito sobre as mulheres que semeia a divisão entre homens e mulheres. Faz os homens pensarem que as mulheres são particularmente ruins. As que traem. Só as que traem. Mas homens que traem não são ruins? Eu não disse isso. Mas que... Eu acho que há uma retórica. Sim. Eu tenho que dizer que há uma retórica. Se alguém está lendo nas entrelinhas do que você está dizendo, que isso realmente é uma espécie de noção insidiosa sobre as mulheres e como elas são meio que especialmente desonestas ou especialmente calculistas, coisa que aparentemente os homens não são. Eles são meio atrapalhados. Você sabe, eles vão trair, mas depois... Não falei isso. Quando se trata de mulheres... Sim. Não perdoe uma mulher, porque uma mulher é incapaz de respeitar um perdão. Não é caso de não perdoar uma mulher. Estou te dizendo de uma perspectiva feminina. Nem mulheres concordariam com você. Olha, é o seguinte, mulheres infiéis vieram até mim e disseram que traem repetidamente. Tenho experiência de pessoas que traem. Não acho que todas as traidoras são assim. Você pode discordar, mas na minha experiência, eu não inventaria isso. Eu não inventei isso. Mas eu adoraria acreditar que, uma vez que você perdoa uma mulher por trair, ela fica tão arrependida que nunca mais faz isso. Homens ou mulheres, a realidade é, aqui está o que eu diria sobre perdoar. Sim, você pode pensar que é um ato de martírio. Eu, pessoalmente, não penso assim. Mas você pode ver como um sinal de força. De força em relacionamento amoroso. Para eu estar em um relacionamento amoroso, o amor tem que ser recíproco e baseado no respeito mútuo, mesmo na ausência. Sua definição de amor é: eu te amo, então vou fazer dar certo. Minha definição de amor é baseada no fato de que você me respeita na minha ausência. Sem essa reciprocidade, não temos amor. Temos uma pessoa apegada a outra que não retribui esse amor. Está dizendo que quem trai não pode amar a outra pessoa. Eu refutei isso. Não estou dizendo amar, mas o respeito não está lá. Apesar disso, o que estou dizendo é que, quando você perdoa um traidor, em vez de olhar com bons olhos, como se fosse tão perdoável e amoroso, meu conselho real seria que, se você vai perdoar um traidor, vá sabendo que eles provavelmente farão isso novamente. Eles podem não fazer, mas provavelmente farão. Porque as pessoas não mentem. O comportamento delas não mente. Mas esse é um ponto diferente do que eu estava falando. Quero deixar vocês continuarem com isso, mas quero pausar por um segundo porque quero que as pessoas participem nos comentários. Se você já foi traído e conseguiu fazer dar certo, adoraria ouvir nos comentários o processo de como conseguiu isso. Quero que as pessoas assistindo ou ouvindo vejam esses comentários tipo, sim, funciona.
Ou se você já foi traído e tentou fazer funcionar sem sucesso, compartilhe também. Se você é homem ou mulher, compartilhe se acredita que pode respeitar ou amar quem te traiu, ou se traiu alguém e foi perdoado, você sente que pode respeitar e amar? Talvez seja um vínculo mais forte depois, ou talvez você tenha menos respeito. Estou curioso para ouvir seus pensamentos e feedback sobre isso. Eu, pessoalmente, se meu marido me perdoasse por traição, parte de mim iria querer algo melhor para ele. Amo tanto ele que pensaria: você merece uma mulher que o respeite na sua ausência. Eu mereço um homem que me respeite na minha ausência. Então, não estou dizendo que você não pode se recuperar, mas não entra nisso às cegas, assumindo que o amor é a cura. Testar a realidade é a cura. É meio que um comentário sobre você, não sobre seu marido. Também vejo isso na minha prática. Se disser que traiu seu marido, e depois ele te aceitou de volta, e você dissesse, você merece coisa melhor, isso é um comentário não sobre a masculinidade dele, mas sobre você. Mas é também sobre a masculinidade dele. Gostaria que ele percebesse seu valor. Isso não tem nada a ver com a masculinidade dele. Tem a ver com ele acreditar se o relacionamento vale a pena ser salvo, o que não é diferente para uma mulher. Perdoar um homem, esse é meu ponto. Não estou tentando fazer um ponto sobre se pessoas que traem irão trair novamente. Eu não comentei sobre isso. Podemos falar sobre isso. Esse é um ponto diferente. O que você está dizendo é essa distinção estranha que você criou em torno das mulheres, e acho realmente divisor para homens e mulheres. Não acho que os homens precisem de outra razão para olhar para as mulheres e pensar, elas são especialmente traiçoeiras ou ruins. Ou apenas, sabe, não seja vulnerável na frente de uma mulher. Ou para homens associar perdão à fraqueza. Mas aqui está o motivo pelo qual isso é um componente essencial. A maioria dos homens desiludidos com as mulheres foram repetidamente traídos. Eles não entenderam a importância de se afastar quando isso ocorre. Eu argumentaria que os homens que traíram... Porque estão dizendo, eu perdoei. Exatamente. É isso que diz? É isso que estou dizendo. Quando você olha para esses homens furiosos ou que odeiam as mulheres, não chegaram a isso por mulheres bonitas, submissas e leais. Chegaram lá por uma mulher que os traiu e eles a perdoaram repetidamente. A mensagem para eles... Sim. O que você experienciou não é diferente do que é experienciado do outro lado. Sim. Seu inimigo não são mulheres. Sim. O seu inimigo é o tipo de pessoa que continuamente te desrespeita e te trai. E na comunidade de masculinidade dominante, o alvo são as mulheres, e você está ajudando eles. Mas deixe-me fazer uma pergunta antes de avançarmos. Se alguém trai uma vez, e então eles têm uma conversa, homem ou mulher, eles descobriram, o parceiro descobriu, seja porque contaram ou porque encontraram uma mensagem, seja o que for, e eles dizem, sabe de uma coisa? Cometi um erro, sinto muito. Homem ou mulher. Sim. Quero tentar fazer isso funcionar. Eu te amo e respeito, mas falhei. Talvez minhas necessidades emocionais não estejam sendo atendidas. Talvez você esteja ausente. Seja o que for, qualquer desculpa. Não há desculpas. Mas explicação. Mas existe alguma explicação. Hipoteticamente. Digamos que o homem ou a mulher diga, sabe de uma coisa? Isso não está certo para mim. Vou levar um tempo para processar. E eventualmente, eles perdoam. 6 meses, 1 ano, alguns anos se passem, mas a mesma pessoa trai novamente. Você deve perdoar de novo ou dizer, sabe de uma coisa? Eu te amo. Eu te aprecio muito. Eu aprecio esse relacionamento, mas eu tenho mais respeito por mim mesmo, homem ou mulher. E isso não funciona para mim. Você cruzou o limite várias vezes agora. Já comunicamos isso. Tentamos trabalhar nisso. Não dá certo. Se você está fazendo isso, a pessoa deve ficar depois de ser enganada 2 vezes? Vou deixar você começar a responder. Em nenhum momento nesta conversa estou dizendo que você deve ficar, se for traído, uma vez sequer. Isso não é um sinal de bravura, perdão e compaixão, de acordo com sua discussão anterior? Não, eu não acho que eu disse isso de jeito nenhum. Eu disse que, em um relacionamento, qualquer pessoa tem o direito de decidir ou sair por causa de seus limites, se eles foram violados. E eu não estou interessado em ficar com alguém que me traiu dessa maneira. Ou eu acredito que há algo realmente muito importante aqui que vale a pena salvar. Eu acredito que essa transgressão não vai acontecer novamente com base nas conversas que tivemos. Vai levar muito tempo para eu me curar e lidar com isso. E você vai ter que ser uma parte muito importante para me ajudar a superar isso.
mas estou escolhendo fazer isso. O que eu disse é que, para a pessoa que vem desse lugar, não que eu nunca ficarei bem se estiver sozinha, então vou ficar. Mas quando vem desse lugar, isso é um ato corajoso. Mas eu também não julgo por um segundo qualquer pessoa que diga: você traiu, estou fora. Eu não poderia ter sido mais claro sobre isso. Então, se alguém trai uma segunda vez, então, sim. Com qualquer coisa na vida, se alguém nessa escala está cometendo múltiplas traições, você tem que dizer, com base em que eu acho que isso não vai acontecer novamente. Certo. Eu estava convencido de que isso não iria acontecer nem a primeira vez. Com todas as qualidades nobres atribuídas à pessoa que perdoa, digamos que um homem perdoa uma mulher. Algumas pessoas. Ele tinha aquelas qualidades nobres de coragem. Perdoar não é sinal de fraqueza. Por que essas qualidades desaparecem se ela está fazendo isso de novo? Por que ainda não é um ato de coragem ou de nobreza? Por que ainda não mostra o quanto o relacionamento significa para eles? Claro. Conforme as evidências aumentam que essa pessoa não quer dizer o que dizem, quando dizem que fizeram o trabalho para garantir que isso nunca aconteça de novo, se torna cada vez mais uma fantasia. A ideia de que o que você está salvando é... Você sabe. Vocês dois veem o relacionamento da mesma maneira, sabe? Aquela ilusão de que eles mudaram, fizeram o trabalho, foi enormemente corroída. E que você pode, da primeira vez, se convencer. E eles podem convencê-la de que há algo fundamentalmente diferente desta vez. Mas, claro, com cada outra vez que isso acontece, começa a nos fazer perceber que, há um padrão aqui. E se eu ignorar um padrão, então provavelmente vou acabar pagando as consequências. A razão pela qual fui tão rigorosa é que eles não transaram só uma noite. Concordo com sua declaração. Ocorreu uma vez em 5 anos? Não importa. Mas se foi um caso de 6 meses, significa 6 meses de traição contínua. Não foi uma traição única. Isso é um padrão, quando você descobre, quando encontra um parceiro infiel. Você está dizendo que há diferença se foi uma vez só? Sim, geralmente falando. Sim, geralmente. Quando alguém trai, é muito improvável que você descubra na primeira vez. Há um padrão rolando há um tempo. Por isso que para mim não faz diferença perdoar na primeira ou terceira vez. Vai continuar. Porque na primeira vez, você que descobriu. Estamos insinuando que eles só fizeram sexo e foi isso. Alguns traem só uma vez. Sim. Coisa de uma noite só. Uma ficada de uma noite ou um caso? Só traíram uma noite. Trair não vive numa categoria especial. Trair é só mais uma forma de errarmos na vida. As pessoas erram. Elas cometem erros na vida. E temos que ter uma relação com isso que diga: sou capaz de cometer um erro de vez em quando. Não estou defendendo a traição. Não é isso que estou aqui para fazer. Só estou dizendo que na vida, temos que admitir que somos capazes de cometer um erro de vez em quando. Caso contrário, todos estamos ferrados. Tenho que imaginar que há erros que você cometeu, que cometeu uma vez e disse: nunca mais cometo esse erro. Eu certamente já cometi erros assim. Mas aqui está a minha questão com perdoar traição ou qualquer comportamento. Só espere que aconteça de novo. O perdão requer reprogramar seu esquema de relacionamento. Você está sendo apresentado a evidências. Seria ingênuo voltar ao relacionamento achando que a pessoa não pode repetir o comportamento. O melhor é perdoar completamente. Mas agora sei que você tem essa capacidade que eu não sabia antes. É provável que você faça isso de novo. Meu objetivo é te perdoar e esperar que você não repita, mas estar preparado se isso acontecer. A ingenuidade de que apenas perdão e amor conquistam tudo não existe no mundo real. No mundo real, a realidade conquista tudo. Acho que o Matthew está falando sobre se vai perdoar e ter conversas difíceis depois de uma traição. Você vai precisar sentir que a pessoa quer estar com você e tem sério remorso. Ela deve dizer: cometi um erro horrível e nunca mais quero fazer isso, nem te machucar novamente. E eu te machuquei e sinto muito. Estou assumindo que é isso que precisaria acontecer para a pessoa perdoar. E a propósito, vamos deixar claro que a traição aconteceu. E isso foi uma resposta a algo que eles estavam sentindo. E para ter qualquer confiança de que alguém não vai fazer isso de novo,
Eles precisam mostrar que estão fazendo o trabalho profundo para reprogramar esse sistema de resposta para que seja lá o que estavam sentindo, seja infelicidade, tédio, excitação, insegurança, que o sistema de resposta deles a essas sensações nunca mais seja esse. E isso não é algo que acontece simplesmente porque alguém decide que nunca mais vai trair. Isso acontece porque alguém faz terapia prática, ou porque reprogramam esses padrões para garantir que algo tenha mudado fundamentalmente na maneira como abordam a vida, para que isso nunca mais seja o sistema de resposta deles. Isto é algo sério. Não é apenas alguém dizendo, eu nunca mais vou fazer isso. É ter alguém realmente mostrando isso. E a propósito, a razão pela qual é tão difícil se curar de uma traição é porque, além da pura traição que as pessoas sentem, é realmente difícil saber se alguém realmente fez esse trabalho ou não, e determinar quando você pode ter confiança de que eles realmente fizeram esse trabalho. Você não pode medir o apego deles a outra pessoa. Quão apegados estavam? Eles pararam porque a outra pessoa não deu certo? É muito difícil. É sim. É difícil. Quero dizer, eu quero fazer algumas perguntas antes de terminarmos isso, mas para fazer essa transição, você mencionou que se você foi traído em um relacionamento, seja casamento ou um relacionamento longo e comprometido, e o relacionamento acabou, a traição aconteceu, os relacionamentos terminam. Seja porque eles terminaram ou você terminou porque foi traído, seja o que for, termina. Como pode, como você disse, como alguém pode começar a se curar depois de ter sido traído, para que possa se preparar para um relacionamento saudável na próxima vez? Como dissemos, acho importante ter essas conversas difíceis com seu parceiro para entender seus mecanismos de enfrentamento. Algumas pessoas, quando as coisas pioram, buscam amor e carinho de outra pessoa como mecanismo de enfrentamento. É apenas o que fazem. Elas têm um plano B. Outras pessoas podem usar álcool ou ter discussões como mecanismo de enfrentamento. É descobrir o que fazem quando as coisas estão difíceis. Se usam a conexão humana como mecanismo, provavelmente vai trair. Assim, você começa a entrar em relacionamentos com mais consciência e entendimento dos sinais. E isso não significa que você vai afastar todos imediatamente, mas sim entrará com mais transparência e comunicação aberta sobre o que já passou e o que nunca quer passar de novo. Se você tem essas tendências, o que podemos fazer na nossa relação para garantir que nenhum de nós busque alternativas? Ou você pode decidir que ambos precisam de alternativas. Como criamos uma conversa aberta sobre isso? Eu entendo que, hoje em dia, esperar que ninguém traia em milhões de anos é difícil. Mas como gerimos nossos limites e falamos sobre isso de forma que ninguém seja pego de surpresa pelo comportamento do outro? Matthew, o que você acha? A pergunta era, como você se cura indo embora? Como você se cura se o relacionamento termina e você está começando outro com alguém? Sabe, fica solteiro por um tempo antes de entrar no próximo relacionamento, acho. Como você se cura? Antes de conhecer alguém? Ou quando você já conheceu? Antes de entrar no próximo relacionamento, como você se cura? Ou como você passa por um processo de cura para que possa entrar em um novo relacionamento sem traumas de ter sido traído antes? Eu acho e entendo que, para algumas pessoas, isso realmente leva tempo. Não é um processo do dia para a noite de simplesmente confiar novamente. Você tem que lamentar pela versão de você que acreditava nesse relacionamento e que entrou nesse relacionamento de boa fé, que sabe, você tinha um entendimento mútuo do que era aceitável e que isso foi violado. E que você foi traído. E é aqui que, mais uma vez, entra a autocompaixão porque você está de luto por essa parte de você que acreditava nesse relacionamento. E pensava que ele duraria e que permaneceria lindo de todas essas formas. E que, na verdade, essa parte de você que acreditava em todas essas coisas era, de muitas maneiras, a melhor parte de você. Não era a pior. Não era a mais tola. Não era a mais desesperada. Não era a parte indigna. Era a melhor parte de você que acreditava nisso. E alguém fez algo para trair isso e para realmente lamentar essa parte tão especial de você que fui traído e me machuquei tanto no processo e merecia muito mais do que isso. Especialmente da maneira como me comportei nesse relacionamento. Sabe, eu acho que às vezes olhamos para nós mesmos e como éramos em um relacionamento e pensamos que éramos tolos.
Mas, na verdade, vimos do que éramos capazes. Vimos como éramos capazes de amar. Dar o nosso melhor. Como poderíamos apoiar alguém quando amamos essa pessoa? Sim. E isso é lindo. Aquela versão de nós que foi traída não diminui o quanto aquela versão é bonita. E quanto ela será bonita para alguém que tenha um caráter diferente ou se comporte de forma diferente na relação e conosco. Mas eu acho que isso é só o começo verdadeiro da cura disso. Você acha que alguém que foi traído, se não processa, não lamenta e não se cura, e pula rapidamente em outro relacionamento e não se cura nesse processo, você acha que eles têm mais chances de serem traídos novamente se não curarem isso neles? Eu não sei se não lamentamos por essa parte de nós, e não tivemos compaixão por essa parte de nós, e realmente sentirmos isso, então podemos perder uma conexão que podemos fazer com nós mesmos durante um tempo assim. Quando você foi machucado assim, é um momento propício para fazer uma conexão consigo mesmo que talvez você... E eu sinto que essas feridas nos dão uma abertura para realmente, fazer amizade consigo mesmo e estar presente para nós mesmos. E isso constrói uma conexão mais forte. Algumas pessoas ficam com ódio de si naquela época, como pude ser tão estúpido? Exatamente, isso é culpa. Isso tudo é culpa. Mas você está dizendo que há uma oportunidade para refletir e se conectar. Para conectar e para estar presente para si mesmo como uma força segura e amorosa. E quando fazemos isso, e nos nutrimos durante o processo de cura, vamos nos encontrar naturalmente da próxima vez, sendo mais protetores de nós mesmos. Porque pensamos, Deus, me custou tanto cuidar de mim mesmo e cuidar de mim nessa dor, que vou ser muito consciente sobre quem permito entrar na minha vida. Somente essa pessoa que tenho protegido pelos últimos 6 meses ou 1 ano merece bondade. E se você não fizer esse relacionamento, essa conexão consigo mesmo nesse tempo, então você pode não se sentir conectado o suficiente consigo mesmo para se proteger na próxima vez. Portanto, agora você pode se colocar no caminho de pessoas que não representam essa bondade. Sim. E em vez de ver que eu não deveria me colocar ao redor de uma pessoa assim, nós simplesmente pensamos, eu só tenho que monitorá-los o máximo possível, porque preciso garantir que estou extremamente vigilante o tempo todo e verificando constantemente se estão me machucando, como na última vez. Porque queremos ser capazes de relaxar em um relacionamento. Verdade. E isso cria mais trauma para você mesmo. Eu adoraria ouvir as opiniões das pessoas sobre isso. E o que acha, Luiz, sobre perdoar traição? Não entendemos bem sua opinião. Antes de compartilhar isso, gostaria de ouvir as opiniões das pessoas sobre a maior razão pela qual acham que os relacionamentos falham. Vocês compartilharam seus pensamentos sobre isso e também sua perspectiva sobre a traição. Já perguntei isso nos comentários, mas acrescentando a isso, qual foi a maior lição até agora? Para mim, acho que é realmente difícil. Acho que você tem que estar disposto. Você tem que ser uma pessoa disposta a pensar sobre a consciência de uma forma diferente. E você tem que ver algo na outra pessoa. Se você foi traído, que acredite plenamente que eles não farão isso de novo. E então você precisa dizer, ok, estou disposto a abrir mão deste ego ou dessa falta de respeito próprio que talvez eu esteja sentindo ou dessa traição que aconteceu. Tenho que estar disposto a perdoar, ou abrir mão, ou transformar minhas emoções e minha dor disso de alguma forma, e dizer que acredito no que eles dizem na minha frente, que estão completamente arrependidos e lamentam, e terão que me mostrar um nível diferente de respeito todos os dias até eu acreditar plenamente. E isso vai levar tempo da outra pessoa. Então eu acho que essa é a única maneira de funcionar. Se alguém tem algum tipo de consciência, é uau, ok. E eles também, puxa vida, algumas pessoas não vão gostar disso. Se eles também conseguem dizer, talvez eu não tenha sido capaz, talvez eu não estivesse totalmente presente, talvez eu estivesse ausente demais, ou talvez eu não estivesse tendo as conversas emocionais, ou talvez eu não estivesse presente e olhando nos olhos. É uma dinâmica. Não digo que está tudo bem que isso aconteceu, mas como posso me apresentar e que conversas preciso ter para garantir que estejamos mais alinhados? Talvez eu esteja sentindo falta de intimidade, seja lá o que for. Não estou dizendo que está tudo bem que as ações aconteçam,
Mas como posso me apresentar diferente? Eu não sei. Acho que é possível, mas altamente improvável e difícil. Acho que é difícil para duas pessoas dizerem, eu realmente quero isso, vou ser consciente. Vou aderir a novos padrões. Mas acho que aqueles que conseguem, provavelmente têm o relacionamento mais bonito, porque passaram por algumas das coisas mais difíceis e superaram. Então, podem criar esse incrível laço de amor, confiança e respeito. Especialmente se ambos sentem que faziam algo errado, podem consertar isso. Acho que se conseguirem, a pequena porcentagem que conseguir terão o melhor relacionamento, mas precisa de esforço de ambas as partes. Igualmente investido. Sim, conheci pessoas semanas atrás e isso aconteceu com eles. Eles se divorciaram e ficaram 2 anos separados. Mal se viam. Só deixavam as crianças na esquina, sem contato, e ambos começaram a se curar. 2 anos depois, se casaram novamente. Incrível. Passaram um tempo separados, se odiavam. Depois, se transformaram e disseram, vi algo nessa pessoa antes e agora estamos juntos. E se sentem mais fortes por causa disso. Isso não significa que não possa haver dor e sofrimento, mas eu acho que quando 2 pessoas passam pela dor, deve arriscar o amor com alguém de qualquer maneira. Pode arriscar com quem você já esteve. Exatamente. Acho que é altamente improvável, a menos que ambas as partes se transformem em novas pessoas. Vocês precisam abandonar as identidades antigas e se tornarem novos. Essa é a única maneira. Esse é o meu pensamento. Deixem-me saber o que acham nos comentários. Você também é um especialista de relacionamentos. Através de experiência pessoal, ganhei sabedoria pela dor. Sou grato por ambos. Temos aqui Sadia Khan, é sadiapsychology.com e no Instagram, @sadiapsychology. Você tem vídeos de conteúdo e faz coaching individual. Então, as pessoas podem conferir você ali ou em sadiapsychology.com e matthewhussey.com e the3relationships.com para a newsletter Love Life, o livro, que entrou na lista dos mais vendidos do New York Times. As pessoas podem segui-lo. Muito conteúdo no YouTube e nas redes sociais. Você realiza workshops para mulheres em todo o mundo. Você lidera workshops para homens. Mulheres prejudicadas por homens que vacilaram. Homens prejudicados por mulheres que vacilaram. Todos aqui com diferentes perspectivas. Mas tem sido lindo até agora. Agradeço muito. Adoro ouvir a perspectiva alternativa. E como disse, minha visão é distorcida por causa da minha clientela, que tende a ser homens desencantados. Tenho essa perspectiva, mas é interessante ouvir a outra. Agradeço por me desafiar com tudo isso. Estou curioso. Qual o maior aprendizado que você ouviu do Matthew que ele compartilhou que talvez seja diferente do que você tinha a dizer? Mas apenas o maior aprendizado para você, e estou curioso, o maior aprendizado para você do que a Sadia compartilhou. A importância da autocompaixão no sentido de que não precisa ser rotulada como fraqueza. Tenho uma postura firme, que endureceu por causa do trabalho que faço. Quase equiparava autocompaixão à autopiedade, que não vejo como uma emoção forte, mas percebi que é a força motriz por trás da autotransformação. É o que aprendi aqui que é importante para motivar a responsabilidade. Legal. Como falamos antes. Para mim, eu acho que é apenas um debate animado, que pode acontecer de forma positiva. Eu não vejo debates respeitosos assim acontecerem com muita frequência. Sim. Sabe, eu acho que essa é uma arte perdida, a arte de, debate respeitoso. Sim, e você é extremamente graciosa na maneira como você aborda o debate. Eu gosto disso. Faria mais vezes sempre. Isso não era para ser um debate, um contra o outro. Só queria ouvir as perspectivas. Louis só estava curioso. É a primeira vez que fazemos isso, mas estou empolgado. Estou curioso para saber o que vocês em casa pensam. Deixem um comentário abaixo. Se quiserem ouvir mais, quais tópicos vocês querem de ambos, se eles voltarem juntos, vamos ver. E obrigado a vocês dois por estarem aqui. Adorei. Obrigada por me receber. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Algumas pessoas nunca traíram nem nada, mas algo nessa relação as desencadeou e não se reconhecem. Concordo, é por má comunicação. Qualquer necessidade deve ser comunicada. Mas, acha que é um defeito de caráter ou da dinâmica da relação?